Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Estamos de volta aqui para trazer para vocês mais um capítulo desse livro, Lar Oficina, psicografado por Chico Xavier, que traz mensagens dos seus filhos para suas mamãezinhas, filhos desencarnados precocemente. E são mensagens assim muito lindas, muito emocionantes, que trazem relatos assim verdadeiros da vida no mundo espiritual, como forma de tranquilizar, né, de trazer um pouquinho de paz, de esperança e da certeza de que esses filhos estão vivos lá no mundo espiritual. Hoje, em particular, nós traremos uma mensagem de um menino de 8 anos, que faleceu com 8 anos, Fernando Augusto. E vocês vão ver como é emocionante essa mensagem de hoje, tá certo? Lembrando que nós temos esse canal, Reflexões Espiritualistas, dedicado integralmente à divulgação dos temas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E aqueles que gostarem do conteúdo do canal, enfim, das notícias que nós trazemos aqui semanalmente, se inscrevam aqui no canal, acione esse sininho de notificações que está aqui, para que vocês possam ser avisados toda vez que um novo vídeo for postado. E deixe o seu like para que o canal ganhe relevância e o YouTube, com os seus algoritmos lá, possa mostrar esse tipo de vídeo, esse conteúdo para mais e mais pessoas, que esse é o nosso propósito. Na verdade, estamos aqui para ajudar as pessoas através das mensagens consoladoras da nossa querida doutrina espírita, tá certo? Então vamos lá aos trabalhos. Lar Oficina, como eu já comentei com vocês, é o nome de um trabalho que a dona Yolanda César estabeleceu em São Paulo, depois da perda, entre aspas, né, da ida do seu filho Augusto César Neto para o mundo espiritual, e ela passou a ajudar outras mamães e papais a irem até o Chico e receberem as mensagens carinhosas dos seus filhos, estabelecendo essa comunicação entre os dois mundos, dizendo: eu estou vivo, né, para que as mães tivessem um pouco de consolo, né? Não que a saudade não continuasse a existir, mas passa o desespero e vem o entendimento de que a vida continua, tá certo? Então, como eu falei, hoje nós vamos falar do Fernando Augusto. Fernando Augusto nasceu em 21 de setembro de 1975 e desencarnou em 2 de junho de 1984, portanto ele não tinha completado 9 anos de idade ainda, tinha 8 anos de idade quando ele desencarnou. Vamos ver aqui para a gente entender o contexto da família do Fernando, né? Então, ela é a família, isso aqui é um relato da família. Na família diz que o Fernando era uma criança carinhosa, obediente, disciplinada. Com 8 anos de idade, cursava a 3ª série do 1º grau no Colégio Santos Anjos, no Planalto Paulista, em São Paulo, né, cidade de São Paulo. E por sua aplicação nos estudos, escrevia e lia corretamente. Vejam só esse detalhe. Manifestou desde cedo o desejo de ser médico. Para tanto, percorria o condomínio onde ele residia, munido de uma maleta médica de brinquedo, a consultar amigos e funcionários do edifício. Por isso era carinhosamente tratado por doutor Fernando, né? O que chamava muito a atenção era que Fernando não demonstrava muito interesse por brinquedos, como qualquer criança demonstra, mas sua atenção quase que obsessiva por palavras cruzadas e montagem de quebra-cabeças ocupavam-lhe as horas. Conseguia montar quebra-cabeças com mais de 1.500 peças. Notava-se nele também uma grande curiosidade em saber sobre o universo, perguntando muito sobre as coisas do mar e do céu. Demonstrava religiosidade apurada, desejava que as bombas
de guerra pudessem se transformar em fogos de artifício bem coloridos. Em suas orações, com muita espontaneidade, agradecia a Jesus pela família, rogando sempre pela saúde dos familiares, como se soubesse que a sua saúde estava prestes a sucumbir, mesmo não aparentando qualquer sinal de deficiência física. Por aqui vocês veem, né, gente, que a gente já está observando que é um espírito relativamente evoluído, tanto pelos seus interesses culturais como por seu avanço moral, né? Com tão pouca idade, com tanta espontaneidade, fazer preces para a família, né? Pedindo a Jesus pela saúde de todos. Então por aí vocês veem alguns detalhes sobre a evolução tanto moral quanto intelectual desse espírito, né? Em abril de 84, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, a princípio diagnosticadas como enxaquecas e adenoide. Sendo medicado, as suas dores não passavam, obrigando-o a internar-se no hospital para exames mais profundos. Foi aí que constatou-se um tumor benigno na hipófise. Por um período de 40 dias, iniciou-se uma série de exames, tomografia, angiografia, planigrafia, até a colocação de uma válvula no cérebro. Ele de nada reclamava. Nesse período, começaram a manifestar-se distúrbios de visão e dificuldades para escrever, obrigando finalmente a uma cirurgia para a retirada do tumor. 11 horas e 40 minutos foi o tempo decorrido para a extração completa desse tumor. Entretanto, em recuperação na UTI, começou a apresentar alterações em seu metabolismo, vindo a desencarnar na manhã de 2 de junho de 1984. Então vocês vejam que ele começou a ter os sintomas da doença em abril e desencarnou muito rapidamente, né? Porque 2 de junho, poucos meses haviam se passado, né? Então foi aí que o Luiz Fernando voltou para a pátria espiritual. A família diz o seguinte: o desespero nos dominou. Queríamos conhecer Chico Xavier. Todos diziam que ele, com o olhar, tranquilizava as pessoas. Em outubro de 84, fomos convidados por um casal amigo a visitar o Chico e conhecer os trabalhos do Grupo Espírita da Prece. Sabendo da dificuldade de uma entrevista, havíamos deliberado aguardar a ocasião propícia. Não falamos com o Chico. Essa amiga entregou a ele uma foto de Fernando Augusto, dizendo tratar-se de uma mãe desesperada, que era verdade, né? Olha o detalhe agora para vocês entenderem como o mundo espiritual trabalha. Chico colocou a foto no bolso e continuou a realizar o atendimento ao público. Ao término dos trabalhos, notamos Chico observando a foto do nosso filho. Quando ela fala ao término dos trabalhos, gente, eu estive lá, vi essa cena muitas e muitas vezes, já eram 2 horas, 3 horas da manhã, que ele começava a atender as pessoas, depois ele começava a psicografar por horas e horas a fio. E a psicografia terminava lá para as 2, 3 horas da manhã. Então por isso que ela diz assim: não esperávamos nada, não trocamos qualquer palavra. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, que é o dia do trabalho lá do Chico, né? Na madrugada de sábado, ou seja, de sexta para sábado, ouvimos o Chico pronunciar o nome do nosso filho. Que alegria, meu Deus! Chico é uma joia raríssima que precisa ser tratada com carinho. Jamais o mundo verá algo semelhante. A mensagem mostrou com racionalidade as verdades do mundo em que vivemos. O porquê da miséria, da riqueza, da doença, da saúde, enfim, o porquê dos disparates da vida das pessoas. Entendemos, tudo está certo, tudo está marcado por Deus. Então esse é o contexto, né, gente? A família recebeu a graça, né?
E ela finaliza dizendo assim: estamos aprendendo a conviver com a dor da separação de um filho querido. Obviamente que a saudade, né, gente, de uma pessoa querida, um filho, ainda mais de 8 anos de idade, não desaparece assim por encanto, né? O que desaparece é a dor, o sofrimento, o desespero, porque você descobre que aquela criatura continua viva, né? Então ela diz assim, né? Onde quer que estejamos, eles estarão sempre nas expressões de carinho, coligando os corações que se sentem apertados pelas saudades. Não se deve perder as esperanças, porque hoje foram eles, mas amanhã seremos nós, para o reencontro nos desígnios de Deus. Então é isso, gente. Esse é o contexto que antecedeu a mensagem que nós vamos ler agora. Então, vamos agora ver a mensagem que o Fernando Augusto trouxe para sua família, para sua mamãe, para seu papai, meses depois do seu desencarne, né? Mensagem essa cheia de carinho, cheia de amor, que nós iremos ver a partir de agora. Eu vou deixar a tela aqui assim bem, com a minha imagem bem pequena, para que vocês possam ouvir a minha voz e eventualmente ler a mensagem mesmo numa tela pequena como de um celular. Então, o Fernando Augusto falou o seguinte: peço a Jesus nos proteja e nos abençoe. Mãezinha, esses votos são extensivos ao papai Carlos, a nossa Juliana e a todos os nossos corações queridos. A Juliana era irmã dele, que tinha 4 anos quando ele desencarnou. Estou aqui presente em sua saudade nesse correio do coração. Os dias parecem voar, apesar de nós parecermos com pássaros de asas presas ao visgo da saudade. Mas creia que seu filho tem estado tanto quanto possível ao seu lado, procurando renovar-lhe as energias para o desempenho dos deveres a que fomos chamados. Olha bem o que ele vai dizer aqui agora. Às vezes ouço-a em pensamento, a perguntar-me sem palavras se não teria sido possível ter ficado mais tempo em sua companhia. Mas a verdade, querida mãe, é que muitos de nós, os que voltamos aparentemente mais cedo à vida espiritual, temos o tempo marcado a relógio por aqueles que nos protegem e nos assistem na vida maior. Em meu caso, era só uma estreita faixa de tempo que me cabia vencer de modo a retomar a minha verdadeira personalidade. E se muito me doeu o estado enfermiço em que estive por aí, ele foi o passaporte para minha viagem de regresso mais cedo à espiritualidade. Então, né, gente, muitas pessoas têm um tempo designado para estar aqui na Terra. Esses desencarnes com pouca idade é porque o espírito precisa cumprir essa breve passagem aqui na vida material para terminar de depurar o seu perispírito, né? Então esses períodos são normalmente curtos e são espíritos, como eu disse, já mais avançados, que precisam dessa pequena, digamos assim, taxa de tempo, né, aqui na carne, para terminar de depurar certas dificuldades que ainda traz no seu perispírito, né? Mas aqui eu acho que vale a pena fazer um esclarecimento. Muitos de vocês devem estar se perguntando agora: nossa, mas como que um menino de 8 anos pode escrever uma carta com tantas palavras, com tanta capacidade de escrever assim, como essa mensagem está escrita, né? Com palavras às vezes difíceis e tudo mais? A explicação ele mesmo vai dar, vocês vão ver aqui e depois eu comento. De começo sofri bastante com a saudade e com o anseio de permanecer inutilmente no corpo. No entanto, observei que a minha melhora espiritual jazia na conformação a que fui submetido, para verificar que o meu corpo espiritual retomaria os meus caracteres de formação. Então, duas coisas. A primeira é que, enquanto ele estava sofrendo,
ou reclamando de algum modo, ou chorando até talvez pela digamos, o afastamento dele da família, a condição espiritual dele não melhorava. Ele começou a melhorar quando ele começou a se conformar com a sua real situação, que é a de espírito eterno que todos nós somos. E foi aí que o corpo espiritual dele começou a retomar os caracteres originais de formação, antes dele reencarnar. Então ele continua dizendo assim: hoje posso dizer-lhe que o meu crescimento em espírito cresce vigorosamente em meu próprio benefício. Então ele começou a crescer, a amadurecer no plano espiritual. E dou-lhe essas notícias não para exibir um adiantamento que não tenho ainda, mas para expressar-lhes a verdade, que tenho estado a postos, aproveitando os ensinamentos de meus avós, que são verdadeiros mestres de carinho e abnegação a meu favor. Então você vê que ele, en passant, deixa claro que ele está podendo escrever dessa forma, não para exibir um adiantamento de uma criança de 8 anos, mas para mostrar a verdade. Qual é a verdade? Que ele era já um espírito amadurecido e rapidamente retomou a sua condição pré-reencarnatória. E por isso ele conseguia escrever dessa forma. Obviamente, não sem saudade, não sem dor, e com a ajuda inestimável aqui dos avós, como ele mesmo cita na mensagem. Então ele continua dizendo: os pais queridos podem estar tranquilos a meu respeito, pois reconheço que, usufruindo um corpo diferente, agora, lá, ou melhor, mais forte, venho alcançando a oportunidade de uma estada sombria que não me proporcionaria, se ele continuasse na Terra. Trabalho de pensamento fixado nos dois, na certeza de que assim agindo, muito em breve conseguirei ser verdadeiramente útil a nossa Juliana e os nossos queridos. Louvado seja Deus. Mãezinha querida, aqui ele está finalizando já a mensagem. Mãezinha querida, dizem aqui que as notícias curtas traduzem felizes informações. E espero que esta minha carta de filho, menino moço, olha aí, menino moço, consiga convencê-los de que estou bem. Almejamos ansiosamente o dia em que poderemos comparecer uns à frente dos outros com a felicidade do dever cumprido. Isso aqui muito me emocionou, gente, muito. Ansejamos ansiosamente o dia em que poderemos comparecer uns à frente dos outros com a felicidade do dever cumprido. Olha a importância do dever retamente cumprido, né, gente? Esperando haver trazido ao coração materno o contentamento que lhes oferece as minhas melhores notícias, sou o filho que nunca os esquece, sempre reconhecidamente, Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio. Que lindo, gente, que lindo, que emoção. Vocês vejam que sem trocar uma única palavra com o Chico, apenas com a fotografia que foi colocada no bolso do Chico, foi possível a essa mãe receber essa linda e maravilhosa mensagem. Vocês vejam a beleza da mediunidade do Chico, que podia consolar essas mães aí, os parentes e pessoas queridas que tiveram filhos e pessoas queridas precocemente deslocadas para o mundo espiritual, Então, deixa aí para vocês essa linda mensagem. Aqui tem alguns detalhes a mais, de quem são as pessoas citadas aqui. Ele falava que durante o período que ele esteve aqui, suas dores de cabeça foram muito fortes. Daí citaram o menino o estado enfermiço que esteve, Mas o que importa aqui, gente, é a realidade da sobrevivência da alma. O corpo fica, mas a alma permanece mais viva do que nunca.
retomando suas potencialidades lá no mundo espiritual e podendo ajudar aqueles que aqui ficam com seu amor, com seu carinho e com seu afeto. E essa mãezinha, esse paizinho querido, através dessa cartinha puderam tirar toneladas de desespero e de dor dos seus próprios corações. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem ou possam conhecer pessoas que estejam passando por essa situação. Por isso, peço que compartilhem com os amigos, com as pessoas queridas, essas mensagens, porque o nosso objetivo é levar consolo a essas pessoas, que elas recebam, com essas mensagens que não são nossas, são do plano espiritual, e que foram publicadas através desse livro, Lar Oficina, para mais e mais pessoas que estejam nessa situação e precisem desse consolo, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau, voltamos na semana que vem.